E aí, pessoal, voltamos com a nossa aula 4.2, onde nós vamos revisar os conteúdos da nossa aula que nós conversamos sobre democracia e o quê? E o quê? Isso aí mesmo, democracia e cidadania. É isso aí, pessoal. A gente vai dar uma revisadinha rapidinho aqui no conteúdo para saber quais foram os tópicos principais dessa aula que foi top, né, gente? Poxa, que aula legal, hein? Vamos lá comigo? Vamos relembrar? Gente, nós falamos hoje sobre democracia e cidadania. Começamos a falar do que seria a democracia, o processo democrático, né, a democracia direta, em que a ideia da democracia direta era que as pessoas tivessem acesso diretamente às decisões do coletivo, né? Essa ideia é uma ideia ateniense, uma ideia grega, né, em que ainda nesse momento era possível que as pessoas se reunissem e pudessem decidir, tá? Então, essa democracia é em que as pessoas pudessem diretamente atuar e tomar as decisões, né? A participação política, ela realmente era direta em relação aos interesses de Estado, certo? Na prática, o exercício da democracia direta, ela consiste nessa discussão sem intermediários. Opa, peraí, teve um errinho aqui. Sem intermediários, ou seja, as pessoas poderiam falar diretamente, dar pitaco, dizer que não concordam, né, com as principais questões do interesse comum, ok? Bom, na democracia representativa, a gente tem uma mudança de perspectiva aí. Por quê? O que muda, gente? Muda esse modelo, porque passa a ser, então, não mais uma democracia sem intermediários. Aí a gente tem o conceito da representação política, né? Então, essas deliberações relativas ao coletivo, as decisões da cidade, elas vão ser feitas por pessoas escolhidas, ou seja, pessoas eleitas para tal finalidade. O que a gente poderia chamar aí de representantes políticos, né? Como o quê? Os prefeitos, presidente, governadores, deputados, senadores, vereadores, toda essa galera aí do meio político, né? A participação dos cidadãos, então, ela no caso seria indireta. Como que eu vou participar dessa questão política, gente? Eu vou participar votando nos candidatos, né? Eu posso participar, então, elegendo esses representantes que eu, né, a maioria escolhe, e essas pessoas vão estar nos representando nas diferentes instâncias políticas, ok? Muito bem. A gente tem, então, uma outra forma de democracia participativa, que ela é um meio termo entre a direta e a indireta, né? Porque a gente percebeu, né, historicamente falando, que a democracia representativa, ela tem muitos problemas, né? Porque as deficiências são muitas, né? A gente fica um pouco longe dessa instância de decisões. Então, nesse caso, ela se mostrou um pouco incapaz de garantir esses interesses da maioria. Então, qual foi o meio termo encontrado aí para resolver isso? É ampliar a participação social nessas questões aí dos assuntos públicos, reduzindo a distância entre representante e representados, ok? Então, ela vai basear em quê? Nessa articulação dos grupos sociais, né, organizados em rede, que eles vão poder atuar, né, para que as propostas deles possam ser ouvidas, que é um grande desafio, né, se fazer ouvir no meio político. Por quê? Porque quando o político quer ouvir a gente, geralmente ele só está muito querendo na época de eleição, né, galera? Aí eles querem ouvir, vão na sua casa, vão no seu bairro, fala com todo mundo, aperta a mão, abraça, toma café, come bolacha. Acabou a eleição, meu irmão, some todo mundo, ninguém sabe nem onde é que eles estão. E eles não vêm, né, de certa forma, não fazem muita questão de atender a gente. Então, essa participação, ela se faz por meio de pressão mesmo, viu? Tem que pressionar para ser ouvido, porque senão a gente não é mais ouvido, não. Depois da eleição, esquece. Então, a gente falou também da importância desses três caras aqui, que é o Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, para a ideia de construção da democracia moderna, né? Cada um com a sua contribuição, cada um com a sua forma de pensar. E é isso, gente. Nossa atividade agora vai levar alguns minutinhos para que vocês possam
refletir aí um pouquinho sobre a nossa aula e já já a gente volta para a correção de conteúdos, tá bom? Aguardo vocês, façam com atenção a atividade. Não fiquem com medo de ler. Leia, gente. Ler não dói não, tá? Belisca assim não dói, não dói. Pode ler à vontade, refletir sobre o assunto e daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho, tá bom? Até daqui a pouco. E aí, galerinha, voltamos para a correção do nosso conteúdo. Leram a atividade? Leram as questões? Nem doeu, né, pessoal? Nem doeu. O problema é que a gente tem preguiça de ler, gente. A gente não pode ficar com preguiça. Terceiro ano não pode ter preguiça de ler, não. Tá? Tem que ler sem medo, não dói, não tira pedaço. Vocês podem ler à vontade, porque não vai arrancar pedaço, não. Então, a gente vai corrigir agora a atividade e verificar as respostas e discutir um pouquinho mais, né? Alguma coisa que na aula a gente deixou de falar, que a gente fala, dá uma reforçada, né, no conteúdo, dá uma refletida mais sobre esse assunto, porque, olha, gente, essa aula 4 é uma aula muito legal. É uma aula que traz um entendimento bom sobre aqueles assuntos que a gente vê na televisão e não entende nada, sabe? Fala assim, não, legislativo, o que é isso? Por que eles ficam falando de Câmara dos Deputados? Por que tem que ter aquele monte de gente, 540 e lá vai cacetada, né? De deputado pra quê? A gente fica pensando, né? A ideia é que a gente possa entender. Não que eu concorde, tá, gente? Eu concordo que tem que ter 500 e lá vai deputados lá. Sinceramente, eu não sei se é muito, né? Se realmente precisava tudo isso. Mas é bom que a gente pelo menos entenda para a gente poder discordar lá na frente, né? Vamos aqui para a nossa atividade, tirar as nossas dúvidas, né? Resolver juntos aqui o conteúdo. Então, a gente começa com a questão 1. Tem aqui uma chargezinha. Ah, gente, eu amo a Mafalda, né? Como sempre, quando a Mafalda aparece aqui nas nossas aulas, eu gosto muito, né? Porque a Mafalda ela é muito questionadora das coisas. Ela é um personagem, vocês sabem que é um personagem argentino, né? Que traz essas reflexões sobre a sociedade. Então, a gente aqui da Sociologia, tanto eu como a professora Dani, a gente meio que adotou a Mafalda como um símbolo da nossa sociologia aqui, da mediação tecnológica. E vocês vão adotar ela também, porque vocês vão amar a Mafalda. Muito bem. Vamos ver aqui o que ela diz aqui na fila, que ela vai tomar vacina. Olha só como tem tudo a ver com o nosso momento, né, atual. Viemos nos vacinar contra o despotismo, né? A Mafalda diz. Aí, aqui a questão de 2010 do Enem diz assim, uma suposta vacina contra o despotismo em um contexto democrático tem como objetivo, ou seja, o que seria um governo déspota, né? O que seria o despotismo dentro de um regime democrático? Letra A. Impedir a contratação de familiares para o serviço público? Vocês acham que é isso, galera? E aí? Letra B. Reduzir a ação das instituições constitucionais? Será, hein? Letra C. Combater a distribuição equilibrada de poder? Ou a letra D. Evitar a escolha de governantes autoritários? Será que seria isso, gente? Ou a letra E, restringir a atuação do parlamento, que seria, então, despotismo dentro desse contexto aí. Vamos ver? É a letra D, galera. Evitar a escolha de governantes autoritários. Eu sei que quase vocês se confundiram com essa daqui, né? Letra A contratação de familiares, né? Porque a palavra aparece muito, né? Despotismo. Mas, na verdade, ela quer dizer que dentro de uma sociedade democrática, a gente tem que evitar, né, esse despotismo em que a gente possa, né, evitar escolher governantes que sejam autoritários. Mas parece, né, pessoal, que a sociedade, de certa forma, parece que eles gostam, né, de governantes autoritários. Por mais que a gente esteja numa democracia, mas quando se fala em autoritarismo, a galera se amarra, né? Não entendo isso não, ainda não consegui entender numa sociedade que a gente lutou tanto
para ter democracia, a galera se amarra no autoritarismo, né? Enfim, vamos pensar melhor sobre isso depois. Muito bem, existe também, gente, muito no governo, né, da ideia da democracia, essa ideia de contratação, que é o despotismo, né? Parece despotismo, é o despotismo, onde a gente coloca pessoas da família, amigos, colegas, primo, tudo dentro do governo. Vou botar porque agora eu sou governante, eu posso tudo. E você sabe que isso não pode, né? É um crime administrativo colocar parentes dentro do governo. Enfim, muito bem. Vamos para a questão 2? Muito bem, aqui sobre a democracia. Vamos lá. Democracia. Governo na qual o povo toma as decisões importantes a respeito das políticas públicas, não de forma ocasional ou circunstancial, mas segundo princípios permanentes de legalidade. Seria muito bom, né, se todo governo pudesse atentar para o princípio da legalidade. Ou seja, primeiro verificar se aquilo é legal antes de tomar decisão. Pena, muita pena que na realidade isso não acontece, né? Bom, o conceito de democracia apresentado acima se relaciona diretamente com a prática vamos lá, letra A, unidade sindical? Sei não, hein, gente? B, socialização da riqueza? C, né, letra B, socialização da riqueza. C, estabilidade constitucional? D, autodeterminação das minorias? Ou E, política abrangente? E aí, pessoal, o que vocês acham? A, B, C, D ou E? Muito bem, vamos pensar, vamos aqui para a alternativa correta? Estabilidade constitucional. Exatamente isso, pessoal. Por quê? Vamos voltar aqui. Porque a democracia, ela tem que estar em conformidade com as leis vigentes, ou seja, o princípio legal. O princípio da legalidade. E quando eu falei para vocês que pena que os governos não se atentam a isso, porque diariamente, não estou falando de governo A ou B não, tá, pessoal? Estou falando no geral. Diariamente, os governos acabam ferindo os direitos constitucionais, né? Então, o primeiro direito que a gente tem que estar atento é os direitos constitucionais. Depois, os outros, né, que estão sempre em conformidade com a Constituição Federal, né? Então, assim, o conceito da legalidade, da estabilidade que a gente está dizendo aqui, é que todas as leis, todas as ações governamentais, elas têm que ter muito claro o princípio constitucional. Porque senão ela vai estar sempre ferindo, ou seja, é um retrabalho. Eu proponho uma lei, proponho uma ação que é inconstitucional, certo? O que vai acontecer, pessoal, se um governante fizer isso? E a gente vai acabar indo lá para onde? Para o STF. O que o STF vai fazer? Vai julgar aquela ação conforme, porque ele é o guardião da Constituição, claro. Ele vai ter que julgar e vai ter que voltar, não vai ser aprovado. Por isso que muitas coisas não acontecem, porque demora para as pessoas entenderem, para os governantes, que tudo tem que estar conforme a Constituição. E se não tiver, o STF vai ter que se meter, porque ele é a instância maior, entendeu? Então não tem como ser algo que eu faça só porque eu quero fazer. Não existe isso num governo constitucional. Não é porque eu quero, porque eu gosto, porque eu não gosto. É porque existe lei. E a lei tem que ser cumprida, não é mesmo? Muito bem, pessoal. Passando adiante aqui. Perguntinha do Enem, vamos lá, questão 3. A caixa de Pandora tecnológica penetra nos lares e libera suas cabeças falantes. Astros, novelas, noticiários e as fabulosas e irresistíveis garotas propaganda. Versões modernizadas do tradicional homem sanduíche. A TV, a partir da década de 1950, entrou nos lares brasileiros, provocando mudanças consideráveis nos hábitos da população. Certos episódios da história brasileira revelaram que a TV, especialmente como espaço de ação da imprensa, tornou-se também veículo de utilidade pública.
a favor da democracia. À medida em que, vamos lá, o que essa pergunta quer de nós, né? Quer que a gente compreenda o papel da imprensa, o papel da televisão dentro da história da democracia. Então vamos lá. Letra A. Ampliou os discursos nacionalistas e autoritários durante o governo Vargas? Será, hein? B. Revelou para o país casos de corrupção na esfera pública, política de vários governos? É isso que a imprensa fez, pessoal? Será, hein? Letra C. Maquiou indicadores sociais negativos durante as décadas de 70 e 80? Que décadas foram essas, galera? Aqui, ó. Foi da ditadura militar. Só para que vocês se conceituem aí, né, no contexto social. Apoiou o governo Castelo Branco as iniciativas de fechamento do parlamento? Ou corroborou com a construção de obras faraônicas durante os governos militares? E aí, pessoal, qual que vocês acham que é a correta? Vamos lá? Vamos ver? Aqui ele diz que à medida que a democracia foi se ambientando nesse contexto dentro da própria imprensa, ela foi revelando os casos de corrupção na esfera pública de vários governos. Então, não houve um governo em que não teve algum escândalo de corrupção do nosso Brasil. Infelizmente, nós não temos esse privilégio de ter um governo que não há escândalo de corrupção. E cada um deles na sua maneira, a sua forma de atuação, né, pessoal? Então, que a gente possa entender que a gente tem que estar atento também ao que a televisão, ao que a imprensa noticia, né? Tem que ter cuidado com isso, que essas informações são verdadeiras ou não, tá certo? Bom, vamos para a última pergunta da nossa aula de hoje. Bom, como que Karl Marx e Friedrich Engels pensavam a democracia? Gente, eles acreditavam que o governo democrático não era viável em uma sociedade capitalista. Vocês sabem muito bem que o Karl Marx era um grande crítico do capitalismo, né? Vocês estão careca de saber, né? Eu só estou repetindo aqui para vocês como se a gente já soubesse, né? Diante das limitações impostas para exploração e dominação entre classes. Então, ele acredita que o regime capitalista, ele sempre vai explorar, sempre vai produzir desigualdades. Então, para que a democracia fosse verdadeiramente algo real, precisava mudar as estruturas da sociedade, ou seja, acabar com o capitalismo. Para ele só dava para ter democracia se fosse assim, senão não tem como. Essa é a ideia que Friedrich Engels e Marx construíram, né, de uma sociedade justa. Se é certo ou errado, pessoal, cabe a vocês analisarem. Vocês é que têm que entender, né? Eu não estou aqui para dizer para vocês verdades, mentiras, enfim, eu estou aqui para apresentar os fatos. Os fatos estão aí. Cada pensador tem a sua forma de pensar, de agir, de acreditar no que a sociedade poderia ser melhor ou não. Uma coisa em comum que eles têm, eles acreditavam nas suas ideias, eles tinham ideais, que é uma coisa muito importante no ser humano. A gente tem que ter ideal de vida. A gente tem que ter ideal e entendimento do que nós queremos que fosse melhor, nós queríamos que fosse melhor na sociedade. E não viver como meras, cabeças rastejantes aí que não pensam em nada. Eu não sei o que eu quero. Você tem que saber, cara. Você tem que saber. Se você não souber, quem é que vai saber? Você tem que pensar por si mesmo. Você tem que analisar, tem que ler, comparar, Antes de você tomar uma decisão, de tomar partido ou não, de entender aquela sociedade, de dizer que aquilo está errado, aquilo que está certo, cabe a você fazer, você pensar. Não é pensar no fulaninho lá do YouTube que botou um vídeo e você viu e acreditou. Você acredita em tudo que falam? Cuidado, cuidado. Antes de você acreditar em tudo que falam, experimente por você mesmo ler, pesquisar, refletir, comparar. Aí você toma uma decisão. Peraí, o que esse cara aí está dizendo pode até ser verdade, mas tem coisa ali que não é verdade não, entendeu? Aí você não é mais enganado, porque você consegue ter essas condições de pensar por si só e tomar as suas próprias decisões
e tomar as suas próprias medidas das coisas, tá bom? Então, gente, é isso. Queria só agradecer a todos os alunos da Mediação Tecnológica que estão aí com a gente, acompanhando as nossas aulas, e espero que logo, logo, quando tudo isso passar, a gente possa se ver e se encontrar, tá bom? Até mais e a aula continua.